De volta aqui pra gente comentar esse episódio da eliminação do Califa. Esperado, né? Vocês já sabiam que o Califa ia sair. Eu já disse pra vocês que qualquer um ali daquela galera da realidade ruim, como eles mesmos se denominam, caiu na batalha, vão embora. Porque são pessoas que não conseguiram conquistar o público. E o Hitmaker, ele dá essa visão aí pra gente, de quem é os mais queridos, quem são os mais queridos pelo público. E vocês já perceberam, né? Ninguém dessa galera é querida pelo público, ninguém dessa galera tá ali disposta a conquistar o público. Na verdade, eles estão fugindo do público. E depois, né, lá, muitos de vocês nem viram a cena deles voltando. E muitos de vocês nem viram a cena que veio depois, lá na Globoplay, do Gael já mudando de quarto. Gael simplesmente agora assumiu que é do quarto laranja e que o grande problema dele, na verdade, era o Califa. Depois que o Califa saiu, Gael agora assumiu a posição dele no quarto laranja. Gael agora, basicamente, já está de quarto e grupo novo. Pois é, né? O Gael fez de tudo para prejudicar os colegas lá do quarto azul, fez de tudo ali para prejudicar as pessoas de lá, para no final virar casaca desse jeito. Não que a gente não soubesse, não imaginasse, mas eu vou dizer pra vocês, eu acho que foi uma das piores escolhas que o Gael fez num programa desse aí, com o intuito de tentar se dar bem. Isso tudo porque ele viu ali o público gostando da interpretação dele, ali de lança-perfume e tal, e isso meio que deu uma subida na cabeça dele. Olha, vai ser bom ver esse rapaz se dar mal lá na frente, viu? Porque acho que é isso que ele tá pedindo, pra se dar mal. Mas enfim, né, gente? Amanhã tem de novo o Hitmaker, amanhã a gente vai ver quem são ali os que vão estar melhor performando, quem são os que vão ter mais chance aí de performar. Agora eu vou dizer uma coisa pra vocês, né? Vai ser difícil, assim, Gael conquistar de novo esse Hitmaker, viu? Depois do que ele fez, a traição que ele fez aí com o pessoal lá do Azul, vai ser meio difícil. Não acho completamente impossível, mas difícil. Agora o Califa, né, gente? Esperado, imaginado, a gente já tinha falado pra vocês isso, né? Pra quem não tinha visto ainda, deixa eu mostrar aqui o percentual dele de eliminação. É sério, ele foi muito, mas muito fraco. Deixa eu mostrar aqui direitinho. Deixa eu buscar aqui a imagem da eliminação dele. Do percentual de eliminação dele. Gente, olha só. Olha o quanto ele foi eliminado. 11,76%. Até o Nick, que tá ali junto com a galera da Realidade Ruim, teve mais, né? 3 vezes mais, inclusive. A Nicole, 55,23%. Eu não me espantei, inclusive, da Nicole ficar. Sabia que ela ia ficar. As projeções estavam dando isso. Agora o Califa com 11,76%, nem as melhores projeções aqui no YouTube, nem as melhores projeções aí nas redes sociais davam e apontavam isso, né? Que o cara ia sair com tão pouco e tão rejeitado assim pelo público. Pois é, né? Essa é a galera da realidade ruim. Essa é a galera que acha que dá pra conquistar o público na marra. Mas ó, deixa eles descobrirem que não dá. Deixa eles descobrirem que é impossível conquistar o público na marra. Você tem que conquistar devagar, você tem que saber usar os caminhos para isso. E eu sei que muita gente que queria o Gael ali como hitmaker fez isso por causa ali do puxa-saquismo que ele deu em cima da Juliette. Mas ó, cuidado aí para vocês não criarem um grande problema para vocês depois. Porque me parece aí que o cara realmente tá ali com um rei na barriga depois que foi ali voltando lá do festival, achando que ele estava indo muito bem com uma coisa que nem dele né? Inclusive, né, como você quer ser artista, isso aí eu vou logo dizer, se você tá usando material que nem seu né? Você tem que levar em consideração isso aí também. Juliette aprendeu isso na prática, inclusive, né? Você tem que ser artista usando aquilo que é seu, não dos outros. Mas vamos lá, relembrar aí esse episódio, algumas coisas específicas que vierem à minha mente, eu trago aqui pra vocês, tá? Obviamente que eu tenho algumas coisas anotadas, assim, tá bem anotadas, mas tem coisas assim que eu vou falando daquilo que eu consegui gravar na minha mente.
Olha só, eles já começaram ali o programa fazendo o perfil ali de cada um deles, igual como eles fazem toda semana, mostrando aí família, amigos, depoimentos, aquela coisa chata ali de cada um deles e o porquê que eles estavam lá na batalha, como foi que eles chegaram ali na batalha. Enfim, né, aquela coisa de sempre, aquela coisa chata aí toda semana. E aí foi lá a Ana Clara falar com a Ceci Ribeiro. Aí a Ceci Ribeiro fez algumas perguntas ali para todos eles, especialmente ali para Nicole, pro Nick e pro Califa, porque eram eles que estavam disputando votos. Pra Nicole, a Ceci Ribeiro perguntou como é que ela estava se sentindo, porque afinal era a segunda vez que ela estava na batalha. Aí ela falou que dessa vez ela já estava se sentindo mais segura, que dessa vez ela já estava se sentindo muito mais forte, e que dessa vez ela ia enfrentar a mesma situação de uma forma muito mais fácil. Aí depois o Califa foi lá, disse que também ele estava estreando na batalha pela primeira vez, né? Foi só uma vez, né, Califa? Você achou que você ia várias vezes, né? Foi só uma vez que você foi. E aí ele falou que estava bem, que ele estava tranquilo, que tinha ensaiado, estava preparado para enfrentar essa batalha. E aí foi o Nick, que foi a segunda vez que ele também esteve na batalha, né? Lembrando que ele esteve na mesma batalha que a Nicole esteve na primeira vez. Só que a diferença é que naquela ele era o dono do palco. Nessa, ele estava batalhando pelos votos. Então tem uma certa diferença aí. Aí ele respondeu para Ceci Ribeiro que ele estava mais tranquilo também, que estava com saudade de cantar, que estava com saudade ali de encontrar o público e tal. Mas enfim, aquelas coisas bem protocolares e chatas de sempre. Aí depois mostraram os ensaios de cada um deles. Esse preparador que eles colocam lá no programa eu acho engraçado. O nome dele é Vinícius Rosa. Eu acho muito engraçado porque assim, ele fala algumas coisas para as pessoas ali sobre o desempenho delas. Até aí tudo bem, eu não acho, ele deve fazer, esse é o trabalho dele como preparador de voz. Só que às vezes ele não fala pros caras quando os caras estão indo mal. Ele não fala quando os caras estão exagerando nas coisas. Ele não fala, ele basicamente assim fica muito animado com todo mundo. Meio que assim naquela coisa bem positiva de tentar extrair o melhor de todo mundo. Não que eu seja contra necessariamente isso, mas eu acho ruim você plantar uma falsa esperança nas pessoas. E aí ele meio que faz isso, né? Ele diz que tá tudo muito bem, que as pessoas estão ali pra arrasar. Falou isso pro Califa, que o Califa tava ali pra arrasar e tal. Eu achei muito engraçado isso. Porque eles realmente acreditam nisso, né? E aí o Califa fez o ensaio dele, aí o cara lá deu uns toques pra ele sobre como ele devia se apresentar, que ele devia saber como usar alguns recursos ali, enfim. E aí na hora da apresentação, eu achei o Califa dos três ali, eu achei que de fato ele foi o melhor. Dos três, tá? Tô falando dos três que estavam na batalha. Não tô comparando com os outros três que estavam cantando de boa, tá? Tô comparando com os três da batalha, que estavam disputando votos. Ele parecia ter muito mais segurança no palco, ele parecia ter muito mais segurança do público, e ele parecia saber fazer aquilo de chamar o público, de atrair a atenção do público, de fazer o público prestar atenção nele e tal. Então me parecia isso. Dentro da casa, o pessoal ficou bastante empolgado com ele, né? Vocês veem aí na imagem que o pessoal ali ficou muito empolgado com ele, mesmo isso sendo meio que uma falsa impressão. Mas enfim, nesse primeiro momento eu achei que dos três ele foi o melhorzinho. Ele não desafinou, ele foi direitinho ali, soube usar os recursos cênicos que o cenário estava oferecendo para ele e tal. Mas vocês percebem, e eu fiz questão de tirar esse print aí, na hora que o público tava olhando para ele. Vocês percebem que enquanto a casa tava uhul, a Evelyn ali na imagem, uhul, o público com esta cara. Sério, foi muito engraçado. Isso eu achei muito engraçado. Porque o público não gosta do Califa, o público não gosta muito do pessoal ali do quarto laranja, e aí ficou esse contraste aí. E eu achei muito inteligente do diretor do programa ter feito isso, de mostrado esse contraste aí. Aí depois foi a vez do Nick cantar, né? A Ana Clara foi lá, deu aquela puxada de saco que ela faz sempre, né? Afinal ela tem que fazer, o apresentador tem que fazer isso, e mandou ele esperar ali pelo resultado. Aí foi a mesma coisa com o Nick, mostrou os ensaios do Nick, e aí o Vinícius Rosa do mesmo jeito, olha, você tá indo muito bem,
você tá indo bem aqui, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e tal, você vai arrasar se você fizer desse jeito e tal. E aí o Nick ia acreditando naquilo. Sério, ele acreditava naquilo. E ele, de fato, assim, ele entendeu algumas coisas. O problema dele foi que na hora da apresentação, ele errou a entrada na música, ele errou completamente. Ele não saiu completamente do ritmo e do tom, não, ele ficou certinho ali. Mas ele esqueceu a hora que ele tinha que entrar. Ele ficou tão empolgado com esse negócio do público, o público gritando o nome dele, gritando Nick, não sei o quê. Ele ficou tão empolgado que ele esqueceu a música dele, ele esqueceu o começo da música. Foi só ali no tranco mesmo que ele pegou e foi. E aí ele começou a cantar, começou ali a fazer aquela pose de rockstar, assim, tipo, foi bem coisa mesmo. Ele foi bem assim, performático, entendeu que ele tinha performar e tal. E ali dentro da casa todo mundo ficou empolgado com ele, ali no público também, o público ficou mais empolgado. Mas assim, no geral, eu achei a apresentação do Khalifa um pouco melhor que a dele, tá? Aí a Ana Clara elogiou ele, disse que ele estava indo muito bem e tal. Aí depois ele falou, né, que pra ele era bom ter esse contato com o público e tal. E aí ela mandou ele de volta lá pro camarim aguardar. Aí depois foi a vez da Nicole. Mesmíssima coisa. Nicole ali ensaiando, Nicole ali fazendo tudo. E na hora ali, eu achei que a Nicole não tava legal. Sério mesmo, eu achei que ela desafinou. Eu achei que teve um momento da música ali que ela queria dar uma nota mais alta, mas ela não conseguiu dar essa nota mais alta. E aí ficou parecendo assim que ela estava forçando a barra. Então não ficou legal. No geral, eu achei a apresentação dela, assim, dos três, eu achei média. A do Nick eu acho que foi o terceiro lugar na minha apresentação. Eu acho que o Khalifa foi melhor dos três na apresentação ali da batalha. Ele foi bem melhor. Mas ela, assim, ela entendeu também a parte cênica. Então o que faltou nela da música, o que faltou nela de entregar nessa parte da música, ela entregou na parte cênica. Ela fez mesmo as cenas, ela reproduziu as cenas ali que estavam no fundo. Então para ela foi até de boa. Depois ela falou que estava mais segura, que ela estava bem, que ela estava se sentindo bem e tal. Então foi isso. No fim, mostraram ali, né, tentando convencer o público ainda a assistir o Estrela da Casa. E eu acho que muita gente não vai mais assistir o programa. Gente, já estamos indo para a quarta semana. Amanhã, quarta-feira, começa a quarta semana. Ou, aliás, amanhã não, né? Hoje, quarta semana, metade. A gente já está na metade do programa. O programa termina dia 1º de outubro. Tem menos de 30 dias. Então o programa já vai acabar. Não tem mais o que fazer, não tem mais o que convencer. A audiência do programa é baixa, é ruim. As pessoas não se convenceram a gostar desse programa. Então, assim, não tem nada que o Boninho possa fazer agora para tentar mudar isso. Quem gosta do programa, gosta, vai continuar acompanhando. Quem não gosta do programa, não vai continuar ignorando e vai ser assim até o final. Por isso que eu falo para vocês, não tem mais nada que eles possam fazer. O Estrela da Casa estreou num péssimo momento em agosto e agora eles estão tendo que correr atrás do prejuízo. E aí mostraram ali a construção, cada um ali veio de um ritmo diferente, pessoas e artistas em construção e tal, tipo, é tipo aqueles VTs só pra encher linguiça. E aí foi a vez do Ramalho se apresentar ali. Ele se apresentou sem correr risco de eliminação e tal, e mostraram ele ontem. Eu mostrei ontem pra vocês que ele realmente estava chorando bastante depois que ele errou a letra ali com o Marcos e o Belucci. E aí mostraram o momento que ele errou, que ele estava lá no palco, na hora da Jam Session ao vivo. E aí, depois que tudo já tinha passado, ele foi ali e falou, não foi o Nick que falou, olha, você rimou ao vivo, isso é que é o rap nacional, você foi lá e fez, você não teve medo. Isso foi no momento que o Marcos e o Belucci estavam se apresentando ali na Globoplay, no Multishow, para quem estava assistindo. E aí ele entrou lá no banheiro e começou a chorar porque ele tinha errado a letra da música. Porque ele tinha feito todo aquele ensaio e da prática o ensaio não valeu de nada, porque ele errou a letra.
Então ele depois falou que aquilo, que ele ficou muito sentido com aquilo, que ele ficou muito chateado de ter errado a letra da música, ele ficou muito chateado de ter errado as coisas que ele não podia errar e tal. Ele tava muito assim, mas mostraram ele chorando no banheiro ali. Aí depois, quando ele voltou lá pra Jam Session, acho que foi o Marcos que falou pra ele não chorar, que o erro dele deu a oportunidade dele mostrar aí a capacidade dele, o talento dele de improviso, mostrou aí que ele tem essa capacidade grande de pegar as coisas ali no meio, levar adiante, de fazer, e que isso ali é o papel do artista, é assim mesmo. Então ele meio que pegou isso, as pessoas foram lá, deram todo o apoio, o suporte para ele, enfim. Aí depois ele disse que depois disso ele estava mais seguro para batalha, quer dizer, pro festival no caso dele. E aí ele se apresentou, de fato, ele estava melhor, ele estava mais seguro, ele não errou a letra, ele foi ali mais tranquilo, ele conseguiu ali segurar o público, apesar de você perceber que o público não estava gostando muito da música dele. Mas ele segurou, ele segurou. Isso aí eu achei bom. O pessoal da casa ficou ali olhando para ele, né, vendo ele se apresentar, torcendo ali por ele, para ele se dar bem e tal. E ele se deu bem. Acho que foi uma apresentação que ele se deu muito bem. E o público depois bateu palma para ele, se emocionou também com ele, porque afinal, depois de tudo que aconteceu, ele estava mesmo muito emocionado. Enfim, eu achei a apresentação dele boa, achei que falta ele desenvolver um pouquinho mais esse medo que ele tá tendo. Eu acho que falta isso, tá? Eu acho que ele ainda tá com muito medo, eu acho que ele ainda tá muito inseguro para lidar com o público. Eu acho que ele ainda precisa desenvolver esse contato aí com o público, mas ele mostrou aí que ele pode fazer isso. Talvez se ele evitasse ir para e fosse para batalha com mais frequência, talvez ele até perdesse esse medo, porque assim as pessoas veriam que ele tem mais condições de se apresentar, que ele ia conseguir botar a capacidade e o talento dele à prova. O grande problema é que aquela galera do Quarto Laranja, e ele faz parte, tá tentando evitar a todo custo ir para uma batalha. Eles não querem, eles têm medo, e eles acham que eles não vão voltar de uma batalha. Mas aí depois a Ana Clara foi lá, falou com ele, aí ele falou que ele estava mais aliviado de se apresentar ali, e que ele deu ali melhor dele. E aí depois, né, ele falou ali sobre a representação que ele estava fazendo do rap nacional, falou ali que agradecia a todo mundo ali pelo máximo esforço que estavam fazendo e tal, enfim, ele parecia realmente que ele estava melhor, que ele estava mais recuperado do baque que ele levou. Aí depois mostraram a preparação da Una como a dona do palco. Mostraram os ensaios dela aí, que também foi com o mesmo Vinícius. E aí ele falou para ela sobre a música, tal, a forma como ela interpretava as coisas. Ao mesmo tempo, o que foi que ela fez? Ela também fez outras coisas. Ela disse que ali a música que ela escolheu foi uma música mais voltada para a extensão vocal dela, para a extensão vocal que ela acha que seria a melhor para ela, que seria melhor para mostrar ali a capacidade dela. E, particularmente, comparado com a semana passada, eu achei a apresentação da Una bem melhor. Ela estava mais segura, desafinou. Não vou dizer que não desafinou, não. Ela desafinou uma parte, sim, da música ali. Ela teve um momento ali, eu esqueci qual foi a parte da música, tá? Mas teve um momento que ela estava ali perto da banda, e aí ela estava ali perto do telão, e teve uma hora que ela desafinou na letra. Eu esqueci qual foi a palavra que ela desafinou. Mas ela foi muito e muito bem nesse ponto. Eu achei que ela melhorou bastante comparado com a semana passada. Eu acho que ela entendeu que o grande problema dela é justamente enfrentar o público, e agora ela meio que tá se colocando à prova. Então achei que foi muito melhor para ela, achei que foi muito melhor a forma como ela conduziu essa apresentação. Então ela foi muito bem ovacionada, o público bateu palma de pé para ela estava realmente muito bem, eu gostei da apresentação da Una. Comparado com a semana passada, ela estava muito melhor. E aí, depois disso aí, a Ana Clara foi lá, perguntou como é que ela estava se sentindo. Ela própria admitiu que ela estava se sentindo melhor com relação à semana passada, quando ela se apresentou, que ela estava se sentindo muito melhor com relação ao que ela própria estava
vivendo ali, as emoções que ela estava passando. Então ela de fato deu uma melhoradinha. Eu achei que a Una realmente estava melhor. E aí depois foi o Gael como hitmaker, mostraram ali como ele ganhou o hitmaker, os vídeos que ele recebeu, os ensaios. Não foi com o Vinícius, foi com esse Alexandre aí, eu esqueci o sobrenome dele. E aí depois, o que foi que aconteceu? O Gael foi se apresentar. E aí o Gael, ele no começo estava meio tímido, não sei se vocês notaram isso. Depois ele foi começando a ganhar mais corpo durante a apresentação. Foi começando ali a falar mais, foi começando ali a se mostrar mais e tal. E o público meio assim que também estava batendo palma toda hora para ele, estava batendo palma toda hora chamando a atenção dele e tal. Então o público meio que também gostou da apresentação dele. E isso deu para ele uma impressão completamente diferente e equivocada daquilo que ele realmente é. Ao contrário, eu achei que tem muita coisa sobre o Gael. Eu achei que muita gente acha que o Gael está sendo forte. Não acredito que ele seja literalmente forte. Eu acho que não. Mas eu acho que ele seja um dos nomes ali que o público gosta. O nome dele, desde a segunda semana, pelo menos até aqui, tem se mostrado como resiliente, especialmente ali no Spotify, né, que é a plataforma aonde ele tem conseguido bons números. Diferente, né, dos outros, o Gael tem se saído melhor no Spotify. Os outros têm privilegiado muito mais o YouTube, muito mais ali plataformas gratuitas, mas o Gael tem, de uma certa forma, conseguido uma torcida no Spotify. Então ele ganhou o Hitmaker por causa do Spotify essa semana. Mas aí a torcida lá, o público comprou ali o Lança Perfume, cantaram junto com ele. Ele meio que se sentiu ali. E eu acho que isso meio que deu uma subida na cabeça dele. E aí a Ana Clara perguntou como é que ele estava se sentindo, como é que estava sendo para ele. E aí ele falou que feliz era pouco, que feliz era apelido, que ele estava se sentindo muito bem, que era muito bom ter esse contato com o público. E aí depois ele falou na hora da escolha da música que disseram pra ele, mas nossa, você vai escolher Rita Lee e tal. Aí ele disse que bateu o pé porque queria a Rita Lee, porque ia ser a Rita Lee e tal, e queria porque queria a Rita Lee do jeito dele, e foi. E que ele acreditava nessa música e que ele chegou a ser hitmaker por causa dessa música. Então assim, ele meio que tava em êxtase porque ele se deu bem com essa música, que não é dele, né, vocês já sabem. E aí depois, eu achei engraçado que eles fizeram ali, Ana Clara falando do grande sucesso da internet. O pé de chinesa que virou o pé de estrela. E aí fizeram ali várias montagens de uma abertura de novela. Mostrou ali Gael como Te Chutei, Doutora como Evelyn, aí depois Una X como Ashley Cristina, Nicole como Luíse, Ramalho como Zé Foguinho, Leide Murilho como Leide Cupido, Matheus como Ciumento, Nick como Mal-Humorado, eu juro pra vocês que eu ri, Thalia Maria do Bairro como Pompom, eu juro pra vocês, aí Califa como Califa, e por fim, uma novela de Ana Clara Lima, Pé de Estrela. Eu juro pra vocês que eu ri. E aí depois, na descrição, eles colocaram assim, do Pé de Estrela. Uma novela onde uma pessoa guarda muitos segredos. E aí o grande segredo do Luca era o pé dele. Que ele dizia que calçava 42, mas que o 38 também servia. Achei engraçado que eles pegaram esses trechos aí e fizeram mais ou menos igual ao BBB, né? Então ficou bem bacana isso que eles fizeram. E aí depois teve outro momento ali dos segredos dele. Ah, meu nome não é Luca, meu nome é Robert. E aí todo mundo ali ficou olhando pra ele com coisa. E depois o Matheus ali tentando gravar, chateado. O Matheus ali, eles pegaram igual o Alexandre da Viagem, né? Acho que vocês conhecem a Viagem. Tipo, foi muito engraçado eles terem pegado essa sacada para tentar ver se o público aqui compra o programa. E aí mostraram o Kevin e o Chris levando um churrasquinho de frango que ele bota no bolso ali.
E aí o Califa comentando que o cara pegou o churrasquinho e botou no bolso e foi embora. E aí depois foi o momento aí que a Ana Clara anunciou a eliminação do Califa. Mas antes, obviamente, ela falou ali que os nomes iam ser em ordem aleatória e que isso aí não tinha nada a ver com o voto que cada um recebeu, né? Vocês já ouviram muito isso na Fazenda. E aí a primeira pessoa a ser salva foi o Nick. Então ela mandou logo o Nick, volta lá pra casa, você tá de volta. E aí ficou entre os dois, Califa e Nicole. E no final, né, qual foi a surpresa? Nicole ficou, Califa foi eliminado. Nicole foi a mais votada com 55,23%. Nick foi o segundo mais votado com 33%. E o Califa com 11,76%, né? Eu falei pra vocês que o hitmaker, quando o hitmaker tá direitinho, quando não tem ninguém tentando bombar artificialmente o hitmaker, aquela parada lá musical deles, a gente consegue ter mais ou menos uma leitura do que o público tá achando do programa aqui fora. E essa semana tá muito na cara que o público não queria o Califa. O Califa foi o último lugar. Então já tava na cara que o Califa seria eliminado ali. Tava na cara que o Califa não tinha a menor chance nessa batalha. Não tinha mesmo. Então ele foi eliminado ali, depois a Ana Clara agradeceu, aí ele falou que ele não saiu perdendo nada, ao contrário, que ele saiu ganhando e que o programa não vai revelar uma estrela apenas, mas 14, e que ele estava muito feliz de ter participado de tudo isso e tal, e que ele estava muito feliz por voltar também para o mundo externo, enfim, né? A Ana Clara desejou sucesso para ele e tal, ele estava feliz. Só que aí o programa acabou e eles não mostraram a volta da Nicole e do Nick para casa. E aí eu tive que esperar isso acontecer para mostrar para vocês. Agora percebam a clara diferença das coisas aí nessa imagem, né? Você percebe ali que tá o Matheus, tá o Luca, a Lady, e vocês percebem ali, né, junto com eles a Una. Você percebe que eles estão tudo ali juntinho, e a única pessoa que tá no meio entre eles é o Gael. Porque o Gael, ele fica ali, ele fica segurando a mão da Lady, depois ele segura a mão da Evelyn, e aí fica a galera lá do laranja. E aí qual foi a surpresa que eles receberam? Quem é que volta? A Nicole e o Nick. E aí todo mundo lá do Quarto Azul ficou muito feliz com a volta da Nicole, todo mundo ali amou a volta dela, e o Nick ficou destroçado com a eliminação do Califa. Ele estava lá, chorou bastante, mas o Luca estava muito feliz com a volta das duas, dos dois, tanto do Nick quanto da Nicole, especialmente da Nicole, né? Ele estava muito feliz com isso. Mas o Nick estava chorando muito porque o Califa foi embora. E aí todo mundo tentou consolar ele ali e tal. Aí a Nicole consolou, o Ramalho consolou, depois ele entrou ali, chorou muito. Aí a Maiara e todos eles começaram a gritar ali, valeu Califa, não sei o que e tal. E aí depois ele falou que o Califa era um puta de um jogador, que o Califa era um cara muito bom, que do que ele fazia e tal. Que apesar de tudo, o Califa pode ter tido problemas dentro da casa, mas o Califa era muito bom no que ele estava fazendo, na música dele, enfim e tal, que o cara era um puta jogador. Eu até concordo com o Nick, eu falei várias vezes para vocês, inclusive. Eu acho que o Califa, ele era um bom jogador, sim. O grande problema do Califa é o jogo que ele está querendo fazer não é um jogo para esse reality show, é um jogo para BBB. Se ele tivesse no BBB, seria um jogo perfeito, inclusive. Porque o que ia acontecer? Ele estaria fugindo do paredão. E estaria mais certo possível, para fugir do paredão. No BBB, na Fazenda, a Grande Conquista, seja lá o que for, você tem que fugir ali desses embates com o público. Porque essa é a regra. Deste programa em específico, Estrela da Casa, é o contrário. Você tem que enfrentar o público. Você tá falando de música, gente. Você tem que enfrentar. Não tem como não se faz, não se conquista público sem você enfrentá-lo. Não conquista público sem você ir lá, cantar, mostrar o seu talento e tal. Não tem como. E o grande problema da galera da realidade ruim, como eles mesmos se denominam, é justamente esse. Eles não querem enfrentar o público. Eles acham que o pessoal
do quarto azul é muito melhor do que eles. Então eles também têm um problema de muita baixa autoestima. Por que eu tô falando isso? Vou já mostrar aqui uma outra cena para vocês, né? E aí ele falou lá com a Evelyn que ele tava triste pela eliminação do Califa, que ele tava triste ali e tal, mas o Califa, apesar de tudo, foi um bom jogador na forma como ele tinha que jogar, enfim. Né? Deixa eu mostrar aqui para vocês essa última cena antes da gente passar para outros comentários. Que é essa cena aqui, olha só. Rapidinho, acho que não saiu aqui. É rapidinho, olha só. Essa é a cena. Tá lá o Gael, tá lá o Nick, a Mayara. E aí eles estavam traçando estratégias. O que estratégia era essa, né? O Gael basicamente assumiu que agora ele vai ficar no quarto laranja. Que agora ele vai dormir e ia se mudar para o quarto laranja. E que agora a galera do quarto azul, como ele denominou ali, são os melhores jogadores, são pessoas melhores que eles, são pessoas que têm mais público que eles e tal, e que basicamente eles estão ali nessa encruzilhada, que agora eles também vão ter que aprender a lidar com essa situação. E aí ele começou a dizer que ele ia mudar de quarto. E todo mundo disse pra ele que não, deixa passar pelo menos um momento aí da saída do Califa, depois você muda de quarto, mas rebateu o pé e resolveu mudar de quarto hoje mesmo. Tanto que quem tá assistindo agora na Globoplay, ele já mudou de quarto. Ele tá no quarto laranja agora. E aí ele já tinha falado ao longo do dia que ele não gostou da atitude do Luca com ele e tal. Ele meio que já definiu ali que o próximo alvo dele vai ser o Luca. E aí ele já deixou bastante claro ali que eles precisam também jogar tão bem quanto o pessoal do outro lado, e que o pessoal do outro lado tá indo e tá voltando, mas ninguém ali do lado deles está voltando, e que isso tá complicado para eles de sobreviver e tal. Mas sabe por quê, Gael, tá complicado para eles sobreviverem aí? Eu te explico, tá? Talvez você tenha deixado a soberba subir um pouquinho a sua cabeça ali por causa do contato com o público, e você não tenha percebido essa nuance. As pessoas estão eliminando a galera da realidade ruim, como elas mesmas se denominaram aí, porque elas não fazem aquilo que o público quer que elas façam. Só isso. Elas não estão cantando aquilo que o público quer que elas cantem. Elas não estão fazendo isso. Então, elas estão sendo eliminadas. E eles sabem que eles não conseguem agradar o público. Eles têm plena ciência disso. Tanto tem ciência disso que eles estão fugindo literalmente do público. Se eles tivessem aquela confiança, a mesma confiança que o Gael passou ali para Ana Clara, dizendo que ele acreditava naquela música e que aquela música ia ser um hitmaker para ele, se a galera dali realmente acreditasse no potencial delas, acreditasse nas músicas que elas estão fazendo, nas coisas que elas estão ali para apresentar, você pode ter certeza absoluta que eles não temeriam o público. Mas eles têm medo do que eles fazem, eles têm medo de não agradarem o público, e eles sabem que as escolhas de repertório deles podem realmente não agradar o público. É uma escolha muito pessoal, mas ao mesmo tempo é uma escolha também que reflete muito da própria personalidade deles. E o público não gosta muito desse tipo de personalidade mais combativa que eles estão querendo plantar ali. O público quer uma coisa muito mais, digamos, comercial, vendável, aquela coisa que funciona mais, que o público gosta, que o público compra. E faltou isso aí neles. E é por isso que eles não estão conseguindo conquistar o público. E aí a única forma que eles têm de tentar forçar a barra é fazendo um jogo parecido com o BBB. O grande problema estamos na metade do programa. 4 semanas, falta mais 4 aí para o programa acabar. E aí vocês ainda estão naquela coisa, naquela imagem de que não tem o que fazer, que vocês já perderam e que o outro lado é melhor. E aí, com essa mentalidade, como é que vocês querem ganhar um programa desse? Como é que vocês vão ganhar um programa? Como é que vocês conquistam o público se vocês têm medo dele? É disso que eu falo, gente. Esse é o grande problema desse público. É o grande problema desse povo. Porque eles ficam ali morrendo de medo de enfrentar o público e não assumir as suas próprias posições e escolhas pessoais. Então, não tem o que fazer. Ou vocês assumem mesmo que vocês gostam, que vocês querem, o que vocês estão fazendo ali,
Ou então, meu filho, vocês vão ser eliminados um a um. E vai ficar na casa aquelas pessoas que já têm um certo público, como a Nicole. Vai ficar na casa aquelas pessoas que já têm ali uma coisa muito mais comercial, como é o caso do Luca, que já entendeu exatamente como é que se faz, como é que é esse mundo da música. Não vai ficar essa galera que acha que viver de arte é basicamente viver de esperando aí a solidariedade das pessoas. Não é assim que as coisas funcionam. Não é assim, inclusive, que esse mercado funciona. Então falta muito ainda para eles entenderem o que é ser um artista de verdade. Falta muita versatilidade para eles compreenderem isso. E olha que nem sou eu que estou dizendo isso. Eles próprios disseram isso, né? Aquele VT ali que a Ana Clara falou mostra exatamente o que eu estou falando para vocês. Falta muita versatilidade neles. Falta muita ali disposição para eles cantarem outros ritmos, saírem da zona de conforto, entregarem material que eles precisam entregar, e a maioria deles passa longe de fazer isso. Mas enfim, né, gente? Vamos ver o que vai ser. Estamos na metade do programa, já estamos aí com 50%, daqui a alguns dias já estamos se encaminhando para a final, e aí as coisas vão dar uma acelerada, né? Vamos ver o que o Boninho vai fazer para essa aceleração. Eu acho que vai acontecer na próxima semana já, porque na outra começa a Fazenda. E aí o programa vai disputar 2 semanas direto com a Fazenda, e isso pode ser um problema para eles sabem disso, então talvez eles queiram exatamente fazer com que nessas 2 últimas semanas o programa se saia um pouquinho melhor do que a Fazenda, né? Até porque eles consigam vender isso para os anunciantes no ano que vem. Mas isso aí, gente, é algo que a gente vai ver. Desculpa, gente, é muito sono mesmo. Isso aí é algo que a gente vai ver nos próximos meses, tá bom? Agora, amanhã vai ser as novas músicas. Hitmaker começa e aí a gente vai dar uma avaliada aí para saber quem é que tem mais chance de ser o Hitmaker da semana, tá? Mas isso aí eu te conto no próximo vídeo. Beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.